Fala galera, seja bem-vindo aqui à Pride Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí o Excel e agora chegou mais uma nova função para a gente aprender. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Trata-se da função soma-C, galera. Soma-C. Soma-C é uma função, como o próprio nome já diz, que vai somar, mas vai somar de acordo com um critério, né? Então, a gente tem um critério para realizar essa soma. A sintaxe da função soma-C é a seguinte, ó. Nós temos lá, soma-C, intervalo, critério, intervalo, soma. O que é essa sintaxe? Essa sintaxe ela está trazendo para a gente ali o seguinte, ó. Primeiro, nós temos o intervalo, né, que eu vou procurar pelo critério, certo? Então, imagine o seguinte, ó, no nosso exemplo aqui, ó, soma C de A2 a A14. Este é o intervalo que eu vou procurar o critério. Quem é o critério? O critério aqui é a Ana. Então, vamos imaginar isso aqui de uma maneira mais simples. Essa tabela que você está vendo aí trata de uma tabela de vendas que é preenchida ao longo do dia à medida em que o vendedor efetua uma venda. Quando ele vendeu alguma coisa, ele vai lá e coloca o nome dele e o quanto ele vendeu. No final do dia, eu quero saber o quanto cada um dos vendedores vendeu. Só que essa tabela ela vai estar zoneada, porque ela obedece uma ordem de venda, não uma ordem alfabética, e eu não tenho ali essa opção de filtragem ali por nome. Eu não quero nada disso. Eu quero que o próprio Excel faça a somatória sem mexer ali na tabela. Eu quero que a tabela continue zoneada, tá? Então, para isso, nós temos uma função chamada soma-C. Tá claro? Então, de acordo com a nossa sintaxe, o que vai acontecer? Ele vai trazer para a gente o seguinte, ó. A sintaxe traz intervalo, que é esse intervalo aqui, onde estão os nomes dos vendedores, ó, de A2 a A14, esse aqui, beleza? Critério, que é o nosso vendedor, no nosso caso aqui é a Ana, e o intervalo soma, que é o intervalo onde nós temos aqui o valor de venda, que é esse cara aqui, ó, tá? Então, como o Excel trabalha? O Excel trabalha da seguinte maneira. Ele vê quem é o critério, a Ana, e pega o valor equivalente ao critério. E vai fazendo isso aqui, ó, sucessivamente, ó. Tá vendo? Até que ele pega o valor total e traz ali o resultado final de quanto Ana vendeu. Beleza? Então, a função soma-C é exatamente isso que a gente acabou de ver. Trata-se de uma função que vai somar baseado em um critério estabelecido. Então, ele está somando apenas as vendas de Ana. Tá claro? Se eu trocar o meu vendedor agora, por exemplo, eu não quero saber o quanto que a Ana vendeu, eu quero saber o quanto que a Bia vendeu. Como que fica a minha função soma-C? A minha função soma-C ela vai ficar o quê? Idêntica. Só vai mudar quem? O nosso vendedor. Olha lá, troquei. Ó. É a Bia agora. Veja lá que ele vai trazer para a gente o resultado só com o total de vendas de Bia. Mas eu coloquei ali na tabela uma coluna chamada código. Se por acaso eu quisesse trazer o valor da venda do vendedor, mas não pelo nome dele, pelo código. No caso, o código da Bia é o código 2. Como é que ficaria escrita a minha função soma-C? Você tem ideia? Então vamos lá, vamos escrever. Ó. Ficaria assim, ó. Igual soma-C. Aí eu colocaria o intervalo onde está o código de B2 até B14. Colocaria aqui no nosso caso o critério, que é o número 2. E aí, o intervalo seria o mesmo, né? De C2 a C14. Beleza? Então,
esse daqui seria, essa daqui, né? Seria a representação da função soma C, trazendo os resultados de Bia, mas através do código dela. Certinho? Então, vamos fazer o seguinte, vamos anotar aí no caderno qual que é a sintaxe da função soma C. Então, vamos lá, ó. Soma C, vou colocar aqui para você. Igual soma C. É bom colocar aqui que se trata de sintaxe. Soma C. Intervalo do critério. Eu chamo de intervalo do critério porque é naquele intervalo que nós vamos procurar o critério. O critério e intervalo soma. Tá? Essa é a sintaxe da função soma C. Beleza? Agora, fazer o seguinte. Vamos realizar agora questões que envolvam a função soma C. Vamos ver? Aí, já achei uma aqui, mas eu vou fazer estas aqui. Vou começar por uma função soma C simples e depois eu vou aumentando o grau de dificuldade para vocês. Tá? Então, vamos lá. Aí. Compartilhar minha tela com vocês para vocês poderem enxergar. Tá aí, o exercício. Então, ele traz lá para a gente o seguinte, ó. Assinar a alternativa com o resultado da fórmula igual soma C, B2, dois pontos, B5, maior do que 20. E aí, ponto e vírgula, C2, dois pontos, C5. Então, ó, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer para a gente o seguinte. Primeiro, eu tenho que descobrir quem que é o meu critério. Meu critério, números maiores do que 20. Onde que eu vou encontrar isso? No intervalo de B2 a B5. Vamos lá. Olha só. A partir do momento que a gente já sabe isso, é mais fácil, né? Então, no intervalo de B2 a B5, tem números maiores do que 20? Tem 25. Tá bom. E agora? Vou lá em C2 e C5 e vou pegar os valores correspondentes ao critério, que é o 5.400 e o 7.000. Somando esses dois aí, a gente vai ter o resultado de 12.400, que é a alternativa A. Olha só, é uma questão difícil? Não, é uma questão fácil. Porém, a função soma-C ela pode apresentar aqui algumas situações. Como, por exemplo, isso daqui pode acontecer. Se eu colocar para vocês o seguinte, ó, de B2 até B5, certo? Só que o meu critério aqui vai continuar sendo números maiores do que 20, fecho aspas e fecho parênteses. Pô, professor, não pode, né? Tá faltando ali, no caso, o complemento da função soma-C, que seria o intervalo soma, né? Então, quando esse tipo de situação que você está vendo aí acontece, significa que o intervalo do critério será o mesmo intervalo da soma. Então, o Excel entende exatamente isso. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar os números maiores do que 20. Tem? Tem. E agora, o que eu faço com eles? Soma. Então, 30 mais 25 será 55. Então, neste caso aqui, o resultado seria 55. Beleza? Vamos ver um outro exemplo de função soma-C? Vamos lá. Outro exemplo de função soma-C, galera. Aqui, ó. Vamos tentar resolver? Tentar resolver aí, ó. Uma planilha do Excel, a partir da sua configuração padrão, conforme ilustrado na figura, o resultado da fórmula igual soma C A1, 2.C4 maior que 5, menos a média de A1 a B2. Então, ele quer exatamente isso aí, ó. Tá? Qual que é o resultado dessa função soma C menos a média? Para isso, eu vou te dar um tempinho para você resolver, e aí eu já vou fazer a correção. Então, vamos lá.
São aí rapidinho. Beleza. Agora, vamos fazer a correção. Se não deu tempo de você responder aí, pause o seu vídeo, faça a resolução no seu caderno e depois você acompanha comigo aqui a resolução. Tá bom? Então vamos lá. Galera, primeira coisa, soma C de A1 a C4 maior que 5. Não está faltando um intervalo soma, porque você já entendeu que lá naquele intervalo eu vou procurar os números maiores do que 5 e vou fazer o quê? Somar. Quais são os números maiores do que 5? Eu tenho aqui o 7 e tenho aqui o 6. Então, o que eu vou fazer com esses dois números? Somar. Então, aqui o resultado vai ser 7 mais 6, 13. Aqui, 13. Tá? Agora, menos a média de A1 a B2. Então, de A1 até B2, eu vou passar aqui, ó, e fazer a média. Então, vou ter aqui o seguinte, ó, 12. 12 dividido por quanto? Por 4. Isso vai dar quanto? 3. Então, 13 menos 3. Qual é o resultado de 13 menos 3, gente? 10. Alternativa D. Difícil? Não, né? Tranquilo, né? Maravilha. Agora vamos ver outros exemplos aqui de função soma C. Vamos ver aqui, ó. Igual. Soma C. Olha só que legal aqui, ó. Essa daqui, se eu não me engano, caiu numa prova acho que da PM, não me lembro bem, mas é uma questão de prova aí da VUNESP, ó. Bom, aqui diz o seguinte: assinar a alternativa que contém o resultado da fórmula soma C a 1, 2 pontos de 3 maior do que 12. E aí? Vamos procurar lá de A1 a D3, os números maiores que 12. Encontrou algum? Não? Então, qual o resultado apresentado da função soma C? Zero. É isso aí, galera. Tá fácil a função soma C? Parece que sim, né? Tá bem tranquila. Vamos ver outra. Outra aqui de soma C. Ah, essa aqui é a variante que nós vamos aprender já já. E aqui, ó. Achei uma questão de soma C para você bem bacana. Então, ele traz ali, ó, considerando, né, o caractere ponto e vírgula, está configurado como separador dos argumentos das funções, se substituirmos o conteúdo da célula C7 pela fórmula soma C, B2, dois pontos, B6, ponto e vírgula, analista, ponto e vírgula, C2, dois pontos, C6, menos 1000. O valor apresentado será. Então, olha só. Eu tenho que somar os valores correspondentes à analista. Concorda comigo? Então tá. Vamos lá. De B2, que é esse intervalo aqui, ó, até B6, eu tenho que encontrar quem? Analista, certo? Então vamos lá. Analista. Analista está aqui e está aqui, certo? Muito bem. Só que o intervalo soma é de C2 a C6. C2 a C6 eu vou ter o quê? Aqui, ó. 700 mais 500. Certo? Quanto vai dar isso? 700 mais 500. Então, 1.400, é isso? É isso? 1.400. 700 mais 500. Né? Aí, esse resultado nós vamos colocar aqui, ó, e subtrair de 1000. Vamos ver quanto vai dar isso?
700 mais 500 vai dar 1.200. Menos 1.000, quanto vai dar? 200. Certo? Então, o resultado aqui atingido é a alternativa D, 200. Tá vendo só? Tranquilo? Então, função soma C aí tá bem tranquilinha. Vamos ver se tem outra aqui mais tranquilinha para a gente fazer. Próxima questão de soma C, já entra aqui no soma Cs. Beleza, acabou. Muito bem, vamos voltar então aqui para o nosso slide para ver aqui a nossa sintaxe. Voltando para a nossa sintaxe, a gente viu a sintaxe da função soma C. Acontece que nós temos uma outra variante da função soma C chamada soma Cs. Ué, professor, qual a diferença de soma C para soma Cs? Seguinte, primeira coisa aí que a gente deve ficar atento. Olha só. A função soma C é aquela função que vai fazer o quê? A somatória é baseada num critério estabelecido. Acabou. A função soma Cs, eu costumo brincar que tem um S. Esse S indica que nós temos mais de um critério para ser avaliado para poder fazer a somatória. Então, imagine o seguinte. A função soma Cs é aquela que é capaz de trazer o resultado, por exemplo, de duas combinações de critérios. Então, eu posso fazer a seguinte combinação. Eu quero saber, dentro de uma escola, quais são os alunos do sexo masculino, né? Quais são, não, quantos são, né? Do sexo masculino que estão no primeiro ano. Então, olha só, então, eu tenho dois critérios, porque na escola eu tenho todos os alunos ali presentes, a gente divide os alunos entre masculino e feminino e beleza. Só que aí cada aluno está em uma determinada série. Eu quero saber apenas aqueles que são do primeiro ano. Aí, no caso, tenho dois critérios, masculino e primeiro ano. Deu para entender como é que funciona? E aí ele vai trazer esse filtro para mim somente dos alunos do primeiro ano. Só que aí a sintaxe da função soma-cs, ela é um pouquinho diferente, que é o que a gente vai anotar agora. Bora lá? Bom, tá aí. Função soma-cs. O primeiro item que aparece aqui é o intervalo soma. Tá aqui, ó. Então, aqui é o intervalo soma. Ponto e vírgula. Intervalo do critério 1. Ponto e vírgula. Critério 1. Ponto e vírgula. Intervalo critério 2 e critério 2. Fecha o parênteses, tá? Esse daqui é a sintaxe, a forma como a função soma-cs trabalha. A primeira coisa que a gente tem que ver ali, ó, intervalo soma, intervalo do critério, primeiro critério, né? Intervalo do critério 2, critério 2. Essa é a sintaxe. Como que eu aplico essa sintaxe em uma situação de prova? Então, vamos lá. Acompanhar comigo aqui para você poder chegar ao resultado aí da função soma-cs. Beleza. Olha só. Aqui na minha tela, você vai ver o seguinte. Ele traz lá para você assinalar a alternativa que vai trazer a fórmula correta para calcular o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Calcular o total de salários pagos para os funcionários aposentados com idade superior a 58 anos. Então, tem que ser aposentado e idade superior a 58 anos. Dois critérios. Muito bem.
Como eu já memorizei a função soma Cs, eu não estou nem olhando aqui, ó, para a nossa tabela. Nem estou olhando para a tabela. Eu estou olhando aqui informações que são pertinentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar aqui é o seguinte. Lembrar da sintaxe da função soma Cs que nós temos intervalo, intervalo. Se nós temos intervalo, intervalo, agora a gente precisa saber, estou olhando diante das alternativas, todas elas na primeira situação aqui está com intervalo. Ok. Só que nós precisamos saber o intervalo correto, né? Então, como que eu vou saber que é o intervalo correto? O intervalo correto é aquele que inicia com o intervalo soma. Então, aqui, se ele quer saber o total do salário, o intervalo soma é o intervalo que está na coluna D. Então, não pode ser a alternativa A. E não pode ser, né? Quer dizer, só tem ela como situação aí. Depois do intervalo soma, nós temos o intervalo do critério número 1. E aqui veja as situações em que foram colocadas o critério 1. Alternativa A, o critério 1 aqui, ó, está trazendo S. Está trazendo 58. Está trazendo S. Está trazendo 58. E está trazendo 58. Tá? Então, esse intervalo aí é o intervalo que vai trazer o primeiro critério. Então, para isso, vamos descobrir o que tem aqui na coluna B. Na coluna B é idade. Se é idade, olha só, ele vai trazer o S? Não vai. Então, a alternativa A já era. Risco A. Ele vai trazer 58? Opa, parece que sim. Então, essa aqui está coerente. Vai trazer S? Não, vai trazer S. Ele vai trazer valor. A alternativa D diz, ele vai trazer maior que 58 anos? IS? O que é IS? Eu não sei o que é IS, então não existe isso aí não. E aqui ele está trazendo soma C de B2 a B8 maior que 58, beleza. E de C2, ponto e vírgula C8 já era. Olha, não preciso nem mais analisar. A alternativa correta mesmo é a alternativa B. Tá vendo só? Então, trata-se de uma questão bem tranquila aí para você poder analisar. Então, a função soma-cs é aquela que a gente tem que prestar atenção na sintaxe. E você já anotou a sintaxe aí para você não errar, não tropeçar. E sempre que tiver uma questão que envolva a função soma-cs, se você se sentir inseguro, escreva a sintaxe aí no próprio exercício para você poder relembrar. Beleza, turma? É isso aí. Então, a gente já aprendeu uma nova função. Na próxima aula, variantes da função soma C. Se existe soma C, existe média C, tá? O que ele vai fazer? A mesma coisa que a função soma C, só que ao invés de trazer a somatória, ele vai trazer a média, tá? Beleza? E se existe soma Cs, existe média Cs, que vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com a média. Fechou? Beleza? Então, turma, vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!